Buenas pessoal, César Medeiros, Proseando no Pampa, sejam todos bem-vindos ao canal. O Proseando no Pampa vem até o bairro Santa Marta, é isso? Não, Lafara Azevedo. Bairro Lafara Azevedo. Então nós vamos prosear com um gaúcho. Aqui vocês estão vendo que são as cocheiras. Esse gaúcho tem 75 anos, tem algumas histórias para nos contar. Ele que ajuda a cuidar das cocheiras aqui. Então é um gaúcho de suma importância nós registrarmos, né? E o Proseando no Pampa, obviamente, né, agradece aos amigos que nos indicam esses gaúchos e a gente vai até o lugar e registra esse pessoal, tá bom? Então vamos conversar aqui com o seu João Faete, ele que é lá passando o 2º distrito, trabalhou muitos anos na estância Jericoá e nós vamos conversar com esse gaúcho e vamos prosear com ele um pouco. Buenas pessoal, já estou aqui com esse gaúcho e nós vamos prosear aqui e vamos conhecer essa estampa do Rio Grande. Como é que está o senhor? Muito bem. César Medeiros, Proseando no Pampa. João de Deus de Oliveira Faete, aqui em qualquer lugar. Olha aí o gaúcho velho. E aí, eu saí com bairro Santa Marta, mas o Santa Marta é ao lado, né? É, mas lá em cima. Lá em cima. E aqui é o aqui bairro Lafara Azevedo, Lafara em Rosário do Sul, é isso? Rosário do Sul. Tá. E aí, né, obviamente, a gente fica muito contente que tem amigos aí que nos indicam, pessoas que nem o senhor, pra gente poder vir mostrar no canal, porque é muito importante, né? Nós sabemos que a nossa tradição, ela é linda, mas ela é preciso ser mostrada. De um jeito diferente, como a gente está mostrando, mas ela tem que ser mostrada. Conversar, olho no olho, fazer aquela conversa legal, passar aquele conhecimento, aquele tempo que viveu lá atrás no campo, né, para os mais novos escutarem vocês. Por isso que o canal Proseando no Pampa, né, tem jovens, tem os mais velhos, os medianos e assim por diante, tem todas as faixas etárias que assistem o canal por conta de vocês, por causa das histórias de vocês. E aí, meu amigo? Para mim é um prazer aí esse gaúcho velho chegar até aqui. E então vou começar a contar quando eu comecei a minha vida. Aí eu com 4 anos, 5 anos eu já andava junto com meu pai. Olha aí. Ele cuidava do estabelecimento e eu acabava atrás dele. Uhum. E aí fui crescendo e fui ajudando ele, né? E então, quando eu fiquei mais grande, mais ou menos já com uns 8, 10 anos, ele cuidava desse estabelecimento e tropeava. Olha e aí isso. ele saía, antes dele sair, ele dizia: olha rapaz, eu vou sair e a tua mãe comanda dentro de casa e tu lá de fora. Uhum. Diz, tu sabe, tem que dar boia para os porcos, tem que debulhar milho para os cavalos, e no cercado, tu tem que camperiar. Olha só. Se caso tiver um bicho avichado, tu pede para o vizinho ali te ajudar, tu traz no brete e cura. Aí tu sabe curar. Então eu faria assim, quando ele chegava, daí a 4, 5 dias, as coisas, graças a Deus, estava tudo sob controle. Quer dizer que sempre tinha, cara, guria, aquelas coisas. Às vezes ele dava reclamada em alguma coisa, mas são reclamezinhos, mas na realidade eu aprendi a ter responsabilidade, Deus de guri. E aí com meus 14 anos, eu comecei a trabalhar de empregado. Olha aí, homem. Comecei a trabalhar de empregado. E aí fui para a primeira instância, trabalhei 4 anos. Não chegou bem fazer os 4 anos, por causa que eu entrei em fevereiro e saí em janeiro para o quartel. Olha aí. E aí, tá. Servi meu tempo, voltei lá para fora de novo, fiquei por lá, cortando alguma lenha, fazendo alguma madeira, esquilando alguma ovelha, quando dava no... Olha aí, só. E depois arrumei um emprego. Aí um senhor lá, que era capataz da estância lá, chegou e me disse assim: João, tu não quer, tô precisando, não quer dar uma pegada ali, nem que seja uns dias. Eu digo, tá, vou dar uma pegada lá, até pegar um serviço melhor, né? E aí fui pra lá, e aí se acertemos aquelas coisas, e eu fui ficando, e aí depois ele faleceu, e eu fiquei responsável pela fazenda, e para
fim da história, eu fiquei 31 anos. Na Jericoá. No Jericó. Jericoá. Fiquei 31 anos Olha aí. dentro da fazenda. Isso é adiante do segundo Oreal. É, adiante do Sim, segundo horário. Quer dizer, quem vai aqui por São Gabriel entrou no trevo de Santa Maria, pende 2 quilômetros, pende para a esquerda. Olha aí, viu só? E aí, né, depois, trabalhei com outro senhor lá, depois que eles entregaram, que a fazenda era arrendada, né? Aí entregaram a fazenda. Aí o patrão chegou e um dia lá, estou muito aborrecido. O que houve, doutor? Disse, vou ter que entregar a fazenda. Disse, mas o problema não é esse problema, vou ter que soltar vocês. Era eu outro colega meu, fazia 12 anos que ele trabalhava lá comigo. Aí, tá. O que vai fazer, doutor? Quem senta em banco que não é seu, alguma hora vai ter que sair. Eu respondi pra ele. Aí, fala aí, depois nós soltou, porque lá na outra instância, que tinha outra instância, dizer lá tá, os empregados estão completos. Não tem como levar vocês. Aí nós soltou, nos pagou, nos agilizou. E aí eu fiquei eu já era casado, fiquei por as casas por lá e depois em seguida me aposentei. Aí um tio meu lá me ofereceu para fazer uma cancha de carreira lá e aí fiz uma cancha de carreira por lá e aí me defendia por lá com a cancha de carreira, fazia baile, fiz um salãozinho, fazia baile também. E naquele tempo as coisas tudo eram mais fáceis, né? O pessoal e a população também era bastante na campanha, né? É verdade. E a gente fazia muita coisa, dinheiro comércio de carreira, o pessoal ia de Rosário aqui, de caminhão, naquele tempo que o pessoal andava de caminhão aí, não é como hoje, né? Enchia um caminhão e você ia para lá. Então eu, esse tempo tirei. Aí, enquanto arrumava algum serviço, depois arrumei um serviço lá com o senhor que eu arrumei. Ele era meu vizinho lá e aí eu ajudava ele. Aí um senhor que cuidava lá para ele, aí adoeceu. Aí era bem na época mesmo de novembro, que as vacas estavam produzindo. Aí eu disse para minha esposa, digo, eu vou ali dar uma olhada pro seu Luiz ali, aquele gado ali. Aí lá tinha uns 10 terneiras bichadas. Aí juntei o gado, trouxe para um quadro que tinha. Em casa almocei, depois peguei uma corda, um criolinho e fui lá curar os terneiros. Aí tô curando os terneiros, já tô no último terneiro. Quando eu vi uma sombra assim, era ele nas minhas costas. Aí eu curei, aí respondi para ele, me disse boa tarde, me disse adeus, tudo. Disse, seu Luiz, estou fazendo um serviço aqui meio arbitrariamente. Talvez o senhor possa até não gostar, mas os terneiros eu tenho certeza que eles vão ficar faceiros. Ele deu uma risadinha assim e ficou meio quieto, né? Eu fiquei meio desconfiado, mas será que esse homem velho não gostou dessa... Você desconfiou de alguma coisa? Aí não gostou e tal. Aí fiquei meio... Aí daqui a pouco soltei um gado, ele foi... Seu João, vamos tomar mate lá e vamos prosear. Tá. Fizemos aquelas coisas, tudo ali. Aí quando foi de tardezinho, ele veio embora, ele disse adeus e disse para mim, João, quando tu tiver um tempo, se tu não te arrepender, tu pode seguir fazer esse servicinho que tu estava fazendo. Não, tá bem, senhor, eu não estou fazendo nada. Aí, na realidade, fiquei 6 anos preparando em terra, ele entregou o campo lá e vendeu o gato. Olha só. Fiquei lá e era uma pessoa excelente, uma pessoa especial, mesmo não por ter morrido, mas era uma pessoa séria e amigo de todos nós, né? E aí por aí, então foi a minha vida, mais ou menos. E aí depois que as coisas, como eu acabei de lhe dizer, depois o meu filho botou-se exame, ele queria arrendar uma chácara lá, e eu disse para ele, meu filho, o tempo que tu vai arrendar essa chácara aí, sabe que nós fizemos aqui, que isso aqui é teu, tu vai arrendar por aí, depois tu não pode nem sair tem que deixar um. Aí foi quando nós fizemos cocheira lá, teve esse tempo que eu lhe falei, e aí a gente foi indo, e eu sempre do lado dele, né, porque
procurando, dar uma mão para ele, né? E como eu tô até agora, né? Aí ele sai, aí eu fico aí. Ajuda a dar uma reparada, seu João. Aí não, se ele sair, uma comparação, aí quem resolve sou eu, né? Claro. Foi dele, agora ele tá aí, chegou aí, digo, não, é com ele aí. Aí o senhor entrega a capatazia aí. Eu entrego minhas expressões, como diz. Olha aí. Né? Seu João, eu vi o senhor falando ali, desculpe lhe cortar, já lhe cortando, eu vi o senhor falando ali que, né, eu vi que foi uma atitude que o senhor tomou. O senhor pegou, o senhor lá adoeceu, que cuidava lá da propriedade, e obviamente terneiros vinham sendo abichados, o serviço não pode parar, provavelmente era a época de aparição, isso aí que o senhor estava contando, e por uma atitude sua, o senhor se empregou, porque o senhor teve atitude, pegou, foi lá e fez. E por isso aí que o dono lá da propriedade se agradou dessa atitude sua, por isso que o senhor ganhou ali o respeito e ganhou o serviço para dar essa continuação, né? Curando terneiro lá, cuidando da propriedade, né? Isso aí me chamou a atenção, a atitude. É isso aí, né? Porque eu sempre, o senhor sabe, eu sempre gostei de ajudar o próximo. Não tanto, às vezes, só por dinheiro, porque às vezes hoje, claro, hoje as coisas estão bem mais difíceis, para ter que ganhar o troquinho. Claro. Mas às vezes dar uma mão para uma pessoa, no meu ponto de vista, um dia, 2, se o cara não me der R$1, eu saio bem satisfeito. Agora, eu só ficarei descontente amanhã depois, se eu chegar nele para procurar, para pedir alguma coisa, que eu ocupar ele e ele me negar o olhar, negar o estribo, eu vou ficar descontente. Mas geralmente nunca aconteceu. Então quer dizer que aquele ditado que uma mão lava a outra e com as duas a gente lava o rosto, né? Verdade. Então isso eu sempre fui assim e não vou mudar mais, né? Certo. Porque não tem, faço para qualquer um. Eu sou um cara que, graças a Deus, não tenho inimigo, nunca tive, não sou de discursão, nada. Uma vez um cara lá quis desconfiar comigo, então ficou, me disse uns troços lá e eu até ia fazer alguma coisa, mas depois não fiz. E depois ele me procurou e eu servi ele de boa. Aí fiquemos de bem. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa que não tenho inimigo. Qualquer lugar que eu chego, graças a Deus, sempre fui bem recebido. Graças a Deus. Que bom, senhor. Se sair aqui, chegar em qualquer uma pessoa, pode ser uma pessoa estranha. Aí, mas é difícil, que todo mundo quase, só eu falar meu nome, aí eu fui sócio de CTG, aí muitos anos também, fui aí da parte da Invernada Campeira, comandei vários. Qual CTG? Passo do Rosário. Passo do Rosário, olha aí. Passo do Rosário. Fui vários anos aí, saía uma gestão e entrava outra, e eu sempre na mesma função. Agora não estou lá, depois recebi o título de sócio fundador, né? Então hoje até nem vou lá porque eu não. Cada vez que mudo a patronagem, geralmente eu sou desconvidado para participar de alguma da cerimônia. Parte, né? Aí. Então é por aí. Já fui vice-coordenador no tempo do Darcy Duarte Gonçalves. Da coordenadoria, né? Tradicionalista? E aí gostava e gosto muito de rodeio, participei muito de rodeio nessa região da Volta. Era a minha vida aí, que eu gostava de rodeio. Tirou alguma corda aí, seu João? Atirei alguma corda. Meu filho começou pequeno, compreendeu? Atirando um laço aí. Como é que é o nome do seu filho, seu João? Jader Antunes Faete. Só ele de filho ou tem mais? Legítimo, eu sou uma filha de criação, que é sobrinha da minha mulher. Mas é de criação. Claro. Mas filho legítimo é só ele. Só ele. E graças a Deus, sou muito feliz com ele. Porque, graças a Deus, todo mundo quer bem ele. Ele é uma pessoa, graças a Deus, não por ser meu filho, mas o exemplo está por aí, não precisa me dizer.
Porque ele tem esse mundo de bicho aí pela responsabilidade. É um compromisso, que né? ele tem, né? Porque, e doma também. Agora não tem vindo, mas logo que começou, vinha a cavalo adiante de Porto Alegre para ele domar aí. Aquela cabanha Santa Isidro, ali, perto de Santa Maria, ali, ele domou muito ali para aquela cabanha lá quando nós estávamos lá fora. Olha aí. Então eu tenho orgulho em ter esse filho, sabe? Isso é importante. A gente, porque hoje, claro que tem uns que não têm, às vezes, essa sorte, né? Mas eu, graças a Deus, sou privilegiado com esse filho, graças a Deus. Não me incomoda em nada, ele tá um homem com 41 anos e um homem assim que qualquer uma coisa que às vezes não tá, às vezes muito bem, se eu disser para ele, pô, meu filho, só que eu acho que eu não podia fazer, só nós fizemos de outro jeito, assim. Ele até pode não gostar, mas não me diz nada. Então... Que bom, né, seu João? Isso é um sinal bom que o quê? Que os valores que o senhor passou para ele foram bem absorvidos. E tá aí agora, né? O que eu fui criado, o que eu aprendi, eu passei para ele. Olha aí, isso é importante. E ele sempre foi uma pessoa inteligente, porque foi uma pessoa que não foi preciso a gente estar dizendo, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Às vezes ele via a gente fazer uma coisa e quando era daqui a pouco, ele como guri, já saía, às vezes a mulher diz assim, olha lá o que o Jade fez. Olha lá. Claro que às vezes mal feito, claro, mas pelo mínimo ele mostrava... Deu o primeiro passo, né? Ele mostrava boa atenção e... É verdade. Né? Seu João, vamos mostrar essas hotelarias? Olha o capricho. O que me chamou atenção é o capricho aqui. Essa aqui é uma hotelaria, né? Sim. De cavalo, é isso? Olha o capricho. Tudo no seu devido lugar, né? Todo aqui a parte de freio, acho que buçal deve ter aí. Ali eu vi que tem uma... freio, buçal, né, com as rédeas, tudo nos seus devidos lugares. Lá tem umas maneias lá adiante, mas o capricho, os relhos nos seus devidos lugares, é incrível. Não, isso de hoje em dia tá raro, né? Então aí a gente vê, e esse palanque, coisa mais linda que vocês colocaram aqui, bárbaro. Isso aqui provavelmente devia ser o palanque das domas dele, é isso? Não, nós fizemos, depois que nós viemos pra cá, fizemos esse palanque e coloquemos aí. Aí depois coloquemos um piso. Olha só. Isso aqui era um banhado, né? Né? Aqui é a região de banhado, né? E aqui tá o reamento, bárbaro também, tudo caprichado, tudo bem organizado. Não, os laços, seus devidos lugares, bárbaro. Vamos caminhar? Vamos lá, seu João, vamos mostrar a propriedade, vamos mostrar as cocheiras. Vamos sair por aqui. Vamos lá. Aqui que nós saímos lá na outra porta. Vamos seguir aqui, pessoal. O seu João Faete, 75 anos, esse gaúcho, né? Ele que ajuda o filho dele aqui nas cocheiras, né? Aqui do bairro Lafara Azevedo. E agora começa uma época forte de colocar a cavalhada nas cocheiras, né, seu João? Porque vem a nossa época da Semana Farroupilha, né, meu amigo? Nós temos agora, eu acho que temos talvez uns 30 cavalos. 30 cavalos? Mais ou menos aproximado. Mas na Semana Farroupilha do ano passado nós tivemos 56. Sim, senhor. Olha aí. 56 cavalos. Muito lindo. Serviço, vou lhe dizer, a gente não parava, né? Eu só imagino. Não parava, porque na realidade só eu e o Jade, né? Às vezes arrumava, quando tinha que trocar as camas, que a gente arrumava claro. Aí um dia, mas demais, tudo é nós mesmos. Olha aí. Nós mesmos. As tulhas aí, pessoal, ó. As boias. Vamos conversando. Conversando com o seu João aqui. A gente... É bonito a gente, como é que você diz, a gente trabalhar e... A moça lavando ali um cavalo. Essa moça aí nos ajuda muito. Oi, tudo bem? Tudo bom. Ela Aí. gosta muito de lidar com cavalo aí. Tu gosta de lidar? Gosto. Percebe-se, né? Com esse frio lidando com água, né? Ela tá sempre junto com nós aí. Vizinha aqui. Sim, legal. Mas é uma pessoa especial, não por estar lá presente. Aí. Mas nos ajuda muito.
E é um lugar aqui que eu percebi também que pega bastante sol aqui, né? Tá, É bem sol. arejado, né? Bem aberto, né? É. É bonito mesmo, olha só. Tem outra cocheira, outra não, tem várias cocheiras, né? Aí algumas a gente vai mostrando ali, meio aleatório, né? Aí uma égua baia, muito bonita a égua. Égua baia na baia, né? Aqui temos outro, olha aí, ó. Olha que espetáculo. Que pelagem é essa aí? Isso aí é pintada que você chama. É? É uma pelagem bem exótica, né? É uma pelagem que não é muito rara. É, ela é rara, né? Não é, É raro você ver uma pelagem dessa. não é muito comum. Ele sentiu o cheiro. Ó, espetáculo. Ó. Muito bonito mesmo, né? Muito legal tudo isso aqui. E o legal é que é pertinho da cidade, né? Não. O pessoal quer deixar cavalo aí, vem aí. Não, mas o pessoal sai aí já tá dentro da cidade, né? Olha aí. Aí é o que o pessoal gosta, né? Sim. É o que o pessoal gosta. Vamos um pouquinho aqui. Ó. Ai, agora eu passo. Aqui ficam os outros cavalos que ficam tipo na soga, é isso? Não, fico atado. Ficam atados, né? ficam no pendurico? Nos penduricos, como você diz, né? Isso aí. Quando é no verão, eles ficam na sombra, e agora no inverno ficam no solzinho aí. Aí vocês fazem uma pastagem aqui, seu João. Uma pastagem que é pra misturar, né? É importante essa pastagem, né? Aí pra misturar, né? Mas muito O legal. verde, né? Porque o verde é o essencial da É necessário, do cavalo, né? Aí ajuda, né? Já em vez, às vezes, do cara ter que dar, vamos dizer, uma porção assim de alfafa, dá só um pouquinho e mistura. Mistura Sim. a aveia misturada com azevém. Seu João, e qual é o preço, qual é a estadia, como é que funciona isso aí? Isso aqui, o meu filho cobra 250 reais por mês. Por mês, tá. Só para Cuidar. Para cuidar dos cavalos. Só para fazer o teu cuidado aqui. Fazer o cuidado, né? Fazer com a comida, os donos que dão. Tá. Aí, e quando ele vai domar algum, ele cobra a doma, assim, aí é diferente, né? Tá. Aí, E qual é a média de mais ou menos que o pessoal gasta aí de alimentação com os cavalos por mês? Olha, isso aqui dependendo do mínimo que as pessoas gastam aqui, na base de 4 bolsas de ração por mês, né? Aí dando uma comida meio razoável. Se aumentar mais, aí talvez vá mais uma bolsa. E alfafa vai uns 3 fardos por aí, né? Mais ou menos por mês, até mais. Claro. E o que dá isso aí em valores? Quanto que é uma bolsa disso aí? Elas, mais ou menos... A média, só para ter uma ideia. A média, mais ou menos, dá 300... só a ração dá na base de 3, 4 vezes 8, 32, 300 e pouco. Mas alfafa, o cara gasta em torno de uns 500 reais, quase. E mais a... Então, umas 500 reais, assim como assim. Fica aqui, ó. Fica aqui desse lado, seu João. Aí, ó. Aí fica mais bonito aí. Aí, seu João. Mas aí tá, parei. 400 e poucos reais ele gasta só de comida, né? Tá, mas é quantas bolsas por mês? 4. 4 e cada bolsa é? 80 mais ou menos. 80 reais. Ah, tá. É mais Então, ou uma menos média a de... média. Às vezes dá menos, mas depende da ração, né? Claro. Às vezes tem uns que às vezes quer o cavalo que melhora, às vezes compra um cavalo novo, que é aquele... Aí compra ração umas ração mais forte, que tem mais vitamina, e ela é um pouco mais caro, né? Claro. Vamos voltar pra lá, seu João? Vamos voltar, vamos conversando pra lá. Voltemos na cavalhada aqui. Então é isso aí. Então juntando entre tudo dá mais ou menos uma média de
de R$800, vamos botar assim? É, mais ou menos. Mais ou menos, né? É. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. É. Varia muito, né? É. É isso aí. Mas é a paixão pelo cavalo, né? É. É assim, desse jeito. E Né? existe um problema que o pessoal gosta muito, não só por desfile, que hoje o pessoal gosta muito, a maior parte do laço. Ah, tem muito isso. O laço, aqui o pessoal treina muito, É. e então os cavalos para o laço, né? Aí tem uma cancha que é bem próximo daqui, ali do tio Mário, né? Aqui também temos um aqui, Tem ó. uma aí também? Tem. Olha aí, homem. Temos aí, tem. Já começou o 1º de maio, começou o torneio de inverno. Uhum. Aí, né? Olha aí. E, então tem. E mesmo assim, às vezes, durante a semana que não tem esse torneio, eles fazem um treino na vaca mecânica, né? Uhum. Tem vaca mecânica, tem moto aí. Então estão sempre treinando. Estão né? sempre na função. Estão sempre na função, sempre Olha treinando. Então quem gosta tem que ter o cavalo, né? Uhum. E E aí o limite vai até ali, seu João, até a cerca lá. O nosso recinto aqui é esse fechado Tá. aqui da pastagem. Da pastagem. Aqui na frente. Uhum. Nossa Senhora. Não, ficou bom, porque aí dá pra fazer um verde, né? É. Os animais, e os animais têm um espaço pra poder ficar no pendurico, né? Como você diz, né? É. É muito legal. Tá, e além dessas cocheiras aqui, tem mais cocheira pra lá ou é só essas aqui? Não, pra lá não. Essas aqui. Nossa, é só aqui. Tá. É. Então, total, Tem outras- quantas cocheiras total dá mesmo? Dá 42. 42 cocheiras. É. Ai, é bastante, né, homem? E lota as 42? Lota, o ano passado faltou, né? Faltou. Faltou. Que coisa, né, Teve Chico? gente aí que ficou os cavalos aí, não tinha onde colocar. Aí eles falavam, Jade, mas tu tem um lugar menos para ficar aí. Nós compramos uma capa boa e tu dá a boia e deixa debaixo das árvores aí. Mas olha só, Chico. Aí foi o caso que nós ficamos com 56 cavalos. Uhum. Aí, Olha só. o negócio é ficar, que esteja uma pessoa que se responsabilize, né? E o senhor ainda anda a cavalo? Joga o laço? É, de vez em quando eu ainda ando. É? É. Quando me gusta, como diz o paisano, eu monto a cavalo, às vezes faço uns tiros aí. Olha aí. E aí, o senhor olhando isso tudo aí, às vezes, qual é a mudança que o senhor achou que teve mais, assim, daquela época que o senhor vivia, para essa época atual de hoje? Porque mudou muito drasticamente muitas coisas, né? E a gente sabe também que muitas coisas se terminaram e estão se terminando, né? Que nem esses dias eu presenciei uma marcação, castração a pialo, da moda antiga. Coisa raríssima de Faz se muitos anos ver. que não vejo. É coisa rara. Muitos anos que eu não vejo, porque eu me criei. Me criei em marcação. Mesmo que fosse puxada por debaixo do brete, tinha o pialo. Quando daqui a pouco o cara... Essa embretada aí, quem é que quer pegar a unha? Uhum. Pegar a unha, o terneiro, entre dois. E tinha que ser entre dois só. É. Um pegava da cola e o outro do pescoço, esperava ali, tinha que derrubar aquele terneiro. Né? Eu muito fiz. Uhum. Aí. Agora hoje, dificilmente ter castração, porque o terneiro nasce nessa distância grande e já capo na macega. Já nasce castrado. Ali mesmo, antes de eu vir embora para cá, tem o Nilson Faco ali, que eu ajudava muito ali, até trabalhei com ele na época ali. Uhum. Marcava no brete. Olha aí. Marcava no brete, quer dizer que castrava no brete, aquelas coisas, ou se não vendia os machos e só tinha as fêmeas para marcar. Uhum. Botava no brete, só assinar lá e sentar a marca lá na tesoura, né? Quer dizer que é uma facilidade, porque naquele tempo o senhor juntava numa marcaçãozinha aí de 100 e pouco terneiro, juntava 20 homens, É verdade. carneava uma vaca e comia tudo. Ali, cachaça, aquilo rolava. Quem se gostava de se embebedava. E às vezes já começava até pelos donos, que às vezes já faziam aquilo para rir de quem. Aí, então, eu fui criado nessa época. É. Aí, então hoje, faz muitos anos, eu não sei que ser convidado para uma marcação. Ou faz o quê? Uns 12 anos
A última marcação que eu fui convidado ali na Maria Fernanda, ali na Saudade. Ali o final do Nilton, que era o dono ali, a Maria Fernanda era vivo. Aí fui convidado, a última vez que eu ali, ainda botei uns pialos ali. Olha aí, gaúcho. Botei uns pialos ali, eu nunca fui pialador, mas assim na curta. De vez em quando eu botava algum pialo velho de todo laço, né? Quando dava lá sorte, como diz. Então, mas era bom. Pialava e agarrava a terneira unha, comia o bago de terneiro na brasa, coisa mais boa. E então aquilo, um dia de marcação, era uma festa. Era uma festa. Era uma festa. Na minha época era uma festa. O cara falava lá que o seu fulano vai marcar tal dia. Pá, o cara já começava a se preparar, né? Aí, porque a gente ali na região onde a gente morava, não tinha lugar que a gente não fosse convidado para marcação. O pai, a primeira coisa que ele fazia já um dia antes, ele ia para lá para carnear uma vaca, né? É isso aí. Fazer o churrasco, aquelas coisas, né? E depois, quando chegava o dia, a gente ia para ajudar lá. Então, naquele tempo, era dificilmente o cara dizer assim, eu tenho empregado, eu justei fulano para me ajudar. Não, o pessoal ia porque gostava, ia lá, dava uma mão. Aquilo ali ninguém pagava nada, né, para ninguém. O cara fazia a festa lá, comia carne, tomava cachaça, ia embora para casa, às vezes, dependendo, ainda levava um pedaço de carne, né? Então, isso aí é uma das coisas que não volta mais, que a gente acha falta hoje, né? Sim. Que mudou muito. Aí, tem muitas coisas que evoluiu, que não existia na época, que no caso hoje de rodeio, essas coisas, isso aí não tinha, né? Não tinha rodeio, quase não existia, muito pouco na minha época de guri, quase não tinha também CTGs. A gente fazia um baile na casa do compadre, lá tinha um salãozinho lá um belo dia arrumava com o compadre fazer um baile. Vamos fazer um baile, compadre. Aí lá arrumava um gaiteiro e um pandeiro. Tava feito o baile. Tava feito o baile. Olha aí. Mas naquele tempo que o baile começava às 8 horas, às vezes o baile tava bom, era 9 horas e o pessoal bailando. Ai, coisa linda. Eu mesmo ali na minha casa, eu fiz baile, claro que nessa época eu pagava o grupo igual, mas eu cansei de fazer baile, de começar depois da janta, 8h30, 9 horas, e ia toda noite. Aí parar 9 horas, o cara tinha que pedir para os músicos parar. Olha só. Porque hoje é 4 horas de baile, dependendo do lugar, o senhor já tem que ir embora para casa, né? Então, naquele tempo, só chegava em casa de sol alto, né? Então tem muita coisa que eu digo, né? Claro que, graças a Deus, a vida continua, a gente tá com saúde, né? Mas uma das coisas que eu digo, que o tempo bom já passou. É verdade. Mesmo que a gente, como eu fui criado, eu não conhecia, eu já grande, fui conhecer rádio, televisão, essas coisas. Aí, luz, candeeiro, né? Banco, eram uns bancos compridos, né? E a gente vivia. Só a única coisa que a gente, graças a Deus, a fartura de comida era sensacional. E a gente produzia quase tudo dali. Olha só. Dali. Na terra. Na cidade, vinha de carreto, de carroça, lá só trazia para vender mandioca, batata, feijão, abóbora. Daqui, só levava erva, querosene, que é para as luzes, né? E às vezes uns quilos de farinha de trigo e açúcar. Era isso aí. Nós tudo era produzido lá, né? É incrível. Aí o cara, mas era na época, o senhor tinha o seu cercado lá, o cara na época de plantação, o cara lavrando, tendo que lavrava, aí lavrei muito no cabo do arado e depois tinha a capina, né? Depois tinha capina, enxada, velho. Ainda bem, meu senhor, que não é esse sol de hoje,
Porque se fosse sol de hoje, morava a gente desmaiando. Mudou essa parte também, né? É, isso aí, mas capinei muito, né? Eu, meus irmãos, tudo. Aí, a mãe pro cercado, tudo na época. Uhum. Mas era assim. Era assim a convivência da gente e a vizinhança também. E naquele tempo também, às vezes era quebra de milho, às vezes se ajudava. Uhum. Aí, em comparação, um não tinha boi. Aí tá, vou te ajudar a plantar para te ir mais ligeiro, para depois tu me emprestar teus boi, o arato. Olha só. Tudo assim. Aí, mas era um pouco dificultoso, mas todo mundo tinha o seu cercadinho. Aí que era na colheita do milho, se plantava bastante e eu lá ajudar para colher o milho. Depois aí, a comparação, o senhor me ajudava, depois eu ia lá. Olha só. Ele ajudava. Então, a vida era mais ou menos assim. Legal. Devia ser bom esse tempo, né, que o senhor tá contando aí, sabe? É. E a gente, guri, que eu fazia, como eu lhe disse, muita coisa dessas aí que eu fazia tudo em guri. Porque hoje a gente vê essa gurizada aí, na realidade, muito pouco, eles só sabem estudar. Mas nessa parte de serviço, se o trouxer um, vai lá e traz aquele cavalo, ele não sabe se cavalo é égua, né? Então, não é que a gente queira desfazer, mas a realidade é essa, né? Não é o ramo deles, né? É. Não E naquela época, né, seu João, eu tenho proseado muito por aí, eu tenho andado bastante, e eu tenho visto proseado com pessoas que nem o senhor, assim, daquela época, e naquela época o estudo era o que menos importava mesmo, né? Tinha que saber trabalhar. Assim, né? Eu fui pro colégio, senhor sabe? Eu domei 2 petiças para ir pro colégio. Da onde eu morava e dava mais ou menos uns 8, 10 quilômetros. Olha aí. E não fui, domei as petiças e não fui nenhuma vez pro colégio. Só na Por doma. causa que eu tinha que trabalhar. Ó, viu só? Eu vim pro colégio quando o pai vendeu que nós saímos de lá onde nós morávamos, que é o lugar onde eu nasci. E ele comprou uma chacrinha lá, um pedacinho, e fez uma casa. Ainda até hoje eu acho que ainda tem a casinha velha por lá. A entrada ali de Santa Maria, ali, que é o trevo de Santa Maria. E eu vim pro colégio, tem um coleginho ali perto, eu vim pro colégio, entrei pro colégio com 13 anos. Olha só. E com 13 anos, eu estudei, eu já entrei no meio, naquele tempo eu já entrei no meio, já peguei o barco andando. Mas eu tinha vontade de estudar, só que eu não estudava porque não tinha como, né? Mas eu era então um pouco meio inteligente. Aí, o senhor sabe que aí entrei no colégio lá e estudei, eu acho que uns 6 meses, eu acho, quando muito. E aí, aquele tempo que era esse exame, né? Era o colégio de campanha. Aí eu passei. Segundo ano. Olha aí, Segundo ano. viu só? Tá bem. Segundo ano, aí o serviço, aí eu tinha que vir cá perto onde é o postinho aquele ali, ajudar meu pai que pegou um serviço ali para plantar cercado lá para um senhor lá e plantava junto. E aí os do segundo ano entrava às 9 horas no colégio, não era às 8. E eu dava boia para os bichos, ajudava, ele ia para o colégio. Aí largava o meio-dia. Aí eu chegava, 1 hora, não chegava onde o pai estava. Aí chegava, comia uma comidinha ali, ele esperava com comida e nós aí ia para o cercado. Olha só. E aí, eu já passei, como eu estava dizendo, aí fiz exame, passei, já passei a ser um dos alunos mais estudiosos. Olha aí, rapaz. Eu era
Em primeiro lugar, e tinha uma menina negrinha, ó, vamos parar com as correrias lá que nós estamos cozinhando da projeto. Vamos lá pra fora brincar. Não corre aqui na frente. Ei, olha aí, ó. E aí, estudei uns pouquinhos meses. Passei porque eu falhava muito, né? Por causa do serviço. Uhum. Mas eu não me queixo que eu era inteligente. Passei pro 3º ano, primário, mas não sei a letra do tal livro. Não estudei nunca e fiquei, né? Tá certo. Fiquei, na realidade, no 2º ano, primário, né? Mas eu sei mais ou menos ler, pouco, escrever, mais ou menos, dá bem para se defender. Mas eu tinha vontade porque às vezes eu estou dizendo, se eu soubesse estudar, mas eu não me queixo porque o que a gente aprendeu, tem muita coisa que a prática manda muito. As pessoas que têm uma inteligênciazinha, né? A gente aprende alguma coisa com o decorrer do tempo. Aí a vida, o mundo, é uma escola também que a gente tem. Uma escola, exatamente. Uma escola que a gente tem. É a maior escola, né? E então, não me queixo, né? Aí tem muita gente que tem muito mais estudo que eu, às vezes vamos fazer uma conta aí, tem que ir pro celular, digo, tal coisa, digo, quanto? É tanto. Aí, mas como é que o senhor sabe, Ju? Sabendo, né? Então... Só não tem preguiça de pensar, né, São João? Então, né? Então as coisas é assim, né? Mas era bom, né? A gente... Era muito bom. Aí não me queixo, graças a Deus, que a gente trabalhou, mas que a gente conseguiu, moro no que é meu, graças a Deus. Bem feliz, né? Minha família, tudo. Então, a gente não pode ser queixado. O pior da vida é a doença. É verdade. Mas a gente estando mais ou menos com saúde, cara, tendo saúde, vai se levando, né? Crédito de amizade, o resto que cante. Verdade. Seu João Faete, meu muito obrigado por esse nosso primeiro contato. Eu digo primeiro contato que provavelmente, com certeza, nós vamos voltar aqui. Eu vou voltar aqui, nós vamos prosear novamente. E vamos contar mais umas histórias. Que deve ter mais história, com certeza, né? Agradeço a sua vinda. Aí. Mas, meu amigo, eu lhe agradeço, tá? Eu, César Medeiros, canal Prosando do Pampa, seu João Faete, esse gaúcho de 75 anos, lhe agradeço, tá? Pela gentileza, por senhor ter dado essa prosa pra nós aí, tá? Muito importante esse registro, deixar o senhor registrado, né? Sim. É mais um gaúcho do Rio Grande que a gente deixa registrado, tá bom, meu amigo? Tá bem. E eu vou lá na sua casa, olha aí, pela estrada carreteira, cruzando Morro e Coxilha, levantando polvadeira, vou pagar sua visita, isso não é brincadeira. Olha aí! Então comente, compartilhe, dê o like pra nós, vocês viram. Mais um gaúcho. Aparecer de novo, aí eu vou cantar mais uns versos. Vamos. Não, eu vou aparecer. Isso aqui é só nosso primeiro contato. Parece aí que eu tenho mais uns versinhos pra largar. Pra largar pra brincadeira, o amigo. Claro. Até daqui do CT, que tem aí, né? Importante. Tá bom. Então tá. Finalizar aqui, pessoal. Então comente, compartilhe, dê o like pra nós. Assim seguimos em frente, fazendo conteúdo dessa forma. Trazendo, mostrando essas legendas que a gente tem pelo Rio Grande, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Guaceiro, bala de seda, um poncho de feltro, correndo abaixo do meu sombreiro. Bala de seda, um poncho de feltro, correndo abaixo do meu sombreiro. Na serrania do Caverá, a vida passa sem avisar. Os meus anseios boto na forma, escolho a forma de embussalar. Na serrania do Caverá, o cerro escolto que tem por lá. Vigor de campo nas invernadas, e cismazada pra galopear.